Vamos lá para a nossa exposição de hoje, Efésios capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a santa palavra: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie delas, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Amém? O propósito dessa carta, e mais especificamente desse capítulo 2, tem sido objeto de estudo e de doutrina da igreja do mundo todo, em todas as eras. E às vezes causa uma certa estranheza a forma com que alguns irmãos eles veem esse texto bíblico, porque existem algumas passagens bíblicas que elas são de amplo estudo. Dessas passagens advém várias doutrinas, né? A denominação A entende de uma forma, a denominação B entende de outra forma. Então essa carta, e mais precisamente esse capítulo 2, é um capítulo que ele precisa ser bem interpretado, bem estudado e bem entendido, porque a forma com que nós vemos a doutrina da salvação, que se chama soteriologia, é a forma com que nós vamos desenrolar e ver toda a Bíblia Sagrada. Se nós entendemos a salvação de determinada forma, que não seja a forma bíblica, nós vamos entender as demais passagens da Escritura daquela mesma forma. Então nós queremos nessa noite, com a graça de Deus, discorrer sobre a doutrina correta da palavra, aquilo que o texto bíblico está dizendo. A gente não precisa nem colocar palavras nele e nem tirar. Amém? Amém? Vocês estão bem? Amém? Eu estou animado. Então o objetivo de Paulo aqui é traçar um contraste entre a condição humana descritas no versículo de 1 a 3, né, com a nova vida retratada nos versículos de 4 a 6. Então a nossa primeira sessão da carta vai ser do versículo 1 até o versículo 6. Então ele faz esse contraste de uma vida velha, ou de uma velha vida, né, para uma nova vida. Ele cita aqui que nós estávamos mortos, que nós éramos escravos, isso tudo na velha vida, que nós éramos merecedores da ira de Deus, e que nós éramos desobedientes, e que estávamos sob o domínio de Satanás.
Então, nessa primeira parte da carta, ele faz um contraste dessa velha com a nova vida, e ele cita essas coisas da velha vida. E aí, contrastando com a velha vida, ele coloca algumas coisas também da nova vida. Agora, nós que estávamos mortos na velha vida, agora estamos vivos. Nós que éramos escravos lá na velha vida, agora estamos entronizados com Cristo. Nós que éramos escravos lá na velha vida, agora somos salvos pela graça. Nós que éramos escravos lá na velha vida, agora nós temos comunhão com Cristo. Nós que éramos mortos, estávamos presos lá, agora estamos unidos com Cristo pela graça de Deus. Então, isso precisa ficar muito claro para a gente. Paulo está tentando aqui fazer um contraste daquilo que nós éramos antes de nós termos vida, antes da gente nascer, né? Antes de Cristo nos salvar, para agora, esse tempo que Cristo já nos salvou. Há uma grande contradição nos estudos bíblicos dentro da igreja, quando se fala em salvação, porque dá a impressão que todo domingo ou toda semana nós precisamos pregar sobre a salvação. E não deve ser assim. A salvação, ela precisa ser entendida pela igreja. Nós precisamos fazer estudos sistemáticos até que as pessoas entendam a salvação, e a partir do momento que somos salvos em Cristo, entendemos isso, nós vamos caminhar para levar o evangelho a mais pessoas. Porque senão nós vamos ficar de domingo a domingo, de quinta a quinta, somente pregando para os crentes salvos e pregando salvação para os salvos. Não há objetivo nisso. O objetivo de Cristo é nos salvar. Ele nos salvou, e agora o que a gente faz com isso? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para aqueles que nele crê, não pereça, mas tenham a vida eterna, sejam salvos também. Amém? Amém? Então esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é comunicar a salvação, né? E por isso nós estamos aqui expondo isso, para que nós entendamos de fato, e a partir disso a gente vai trabalhar para conquistar mais pessoas para o reino dele. Amém? Então vamos lá, versículo 1. Versículo 1 ele diz assim: ele vos vivificou, estando vós ou vocês mortos em suas ofensas e pecados. Presta atenção aqui. Só pode dar vida para algo que estava morto. Qual que é o objetivo da salvação então? Nos dar vida. Então aqui nós já desmistificamos uma teoria que nós precisamos fazer tudo certinho para no final da nossa vida, ou quando Cristo voltar, a gente ir morar no céu. Amém? Nós estávamos mortos. E Paulo começa explicando aos Efésios que a salvação é tirar o morto, que está condenado, que já está no inferno, e trazer ele para a vida. Então o objetivo da salvação não é tirar você do inferno lá no final da sua vida, é tirar você do inferno no começo da sua vida, porque a sua vida já é um inferno. Antes de nós conhecermos a graça de Deus, antes de nós sermos resgatados pelo Senhor, nós já estávamos no inferno. Amém? A gente já era de lá. Cristo, ele veio e nos tirou do inferno. Ele tirou, inferno é o lugar dos mortos. Se você for pegar a tradução original, lugar dos mortos ou mortos. Nós já estávamos mortos, Paulo está dizendo aqui. E ele nos vivificou, ele nos tirou do inferno e nos trouxe para a vida. Ele nos deu a vida. Então nós não estamos trabalhando para não ir para o inferno. Nós já fomos tirados de lá. Nós estamos trabalhando para que, através da palavra do Senhor, através daquilo que o Senhor colocou em nós possamos transformar e colaborar com aquilo que Deus está fazendo na terra. Nós estamos trabalhando para a restauração de todas as coisas. Então nós já estávamos mortos. É isso que Paulo está explicando aqui. Ele vos vivificou, estando vós mortos em suas ofensas e pecados. Sem Cristo, as pessoas não têm vida espiritual de verdade. A nossa vida espiritual começa quando nós somos achados por Deus, quando Deus nos salva, porque nós não éramos contados, nós estávamos mortos. Estamos falando da vida espiritual. Ai pastor, eu conheço um monte de gente, eles não estão mortos, eles estão vivos, converso com eles. Eles estão vivos de corpo presente, mas espiritualmente estão mortos. Se eles não foram salvos por Cristo, eles ainda não têm uma vida espiritual. É por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho. A nossa tarefa como igreja é pregar o Evangelho. Pregue a tempo e fora de tempo.
Pregue com microfone, prega na casa que você trabalha, prega na faculdade que você estuda, pregue. Nem todos vão aceitar, nem todos vão receber. Ah, irmãos, mas aqueles que receberem serão chamados filhos de Deus. Amém? Então Paulo está explicando aqui que eles já estão mortos. As pessoas não podem ter comunhão e também não podem obedecer a Deus. O que ele ensina aqui? Essas pessoas que ainda não foram alcançadas por Deus, elas estão mortas espiritualmente, certo? Morto não pode ter comunhão com quem está vivo. Quem está morto não tem comunhão com quem está vivo. Então eles estão mortos espiritualmente, eles não podem ter comunhão com Deus, e muito menos podem ouvir a Deus. Estão mortos. Então qual que é a nossa tarefa? Pregar a palavra de Deus, levar o evangelho. Pastor, como eu faço isso? Do jeito que Deus colocar para você fazer. Muitos vão pregar com o microfone, muitos vão pregar no trabalho, muitos vão pregar sem falar nada, só com a vida, só dando bom exemplo, só dando bom testemunho. Mas que as pessoas sejam encontradas por Deus através da tua vida. Amém? Esse é o versículo 1. Versículo 2. Ele diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui no versículo 2 ele está descrevendo um estilo de vida sem Cristo, e que está de acordo com os caminhos de Satanás. É forte essa colocação, mas é a verdade, é a realidade do texto. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Então aqueles que estão mortos para Cristo, que ainda não foram alcançados pela salvação, vivem debaixo do domínio de Satanás. Aqui eu faço uma aplicação. Por isso que o crente salvo em Cristo não pode andar debaixo do domínio de Satanás. Aí tem uma contradição. Ou você ainda não foi salvo e está só fazendo hora, amém? Ou tem alguma coisa errada. Essa é uma palavra de reflexão para nós, gente. Quando a gente acha salvação pela graça, agora já era, irmão. Está tudo dominado. Negativo. A coisa aperta mais. Porque a igreja brasileira acostumou viver sob regras. Não faz isso, não faz aquilo. Cuidado, você vai para o inferno. Você vai para o céu. Agora quando a gente entra pelo Espírito da palavra, Deus vai nos guiando numa luz diferente. E é nessa luz que eu quero andar com vocês. Nós não podemos mais andar sob, ou seja, debaixo do jugo de Satanás, debaixo do príncipe dos ares. Agora nós andamos debaixo do leão da tribo de Judá. É ele quem guia as nossas vidas. É ele que é a luz para o nosso caminho. Amém? É ele que vai na frente, assim como os irmãos gostam de cantar, né? Abrindo os caminhos, quebrando as correntes. É ele. Nós não vivemos mais debaixo do jugo das trevas. Agora nós vivemos na direção e na luz que o Senhor nos deu, que é a palavra dele, que é Deus, que é o Espírito Santo. Então ele descreve isso, é um estilo de vida sem Cristo. Então o estilo de vida sem Cristo mostra quem é o nosso Pai. Agora, quando nós estamos debaixo dessa nova vida, o nosso estilo de vida precisa ser parecido com o estilo de Cristo, não como aquele estilo de vida parecido com o príncipe dos ares, que é o Satanás. Tá claro? Sim ou não? Mundo aqui nesse versículo, ele quer dizer o sistema de governo, tá? O sistema de governo. Não vai pensar que o mundo, as plantas é do diabo, porque é do mundo. Não, é o sistema corrompido de governo. Esse sistema é o que a Bíblia está falando aqui, chamando de mundo. E este mundo, esse sistema corrompido, ele já é dominado por Satanás. Quando a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, o sistema pervertido do mundo, esse sistema que governa corruptamente, ele já é do maligno. Por isso que nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus, não como filhos da desobediência. Porque se o mundo ele está corrompido, se ele tem um sistema que já é de Satanás, que já é do príncipe das trevas, o que quebra esse sistema? A luz, os filhos da luz. Amém?
Então a igreja nesses dias, mais do que nunca, precisa avançar dentro do propósito de Deus para iluminar essas pessoas, para que esse sistema corrupto do mundo, ele caia, e que a igreja, os filhos de Deus, comece a governar sobre as nações da terra. Governe no trabalho, governe na sua casa, governe nos poderes. Amém? Não vamos ficar encolhidos não, gente. É para a gente ir para frente. É para a gente avançar. É para isso que Deus está nos salvando. É para isso que Ele nos salvou. Versículo 3. Diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui no versículo 3, Paulo quer dizer que sem Cristo as pessoas são dominadas pela vontade da carne. Ou seja, quer viver longe de Deus e buscando seus próprios interesses. O desejo da carne aqui, a gente precisa explicar isso aqui para ficar fácil, para a gente entender. Não é o desejo que você tem pelo pecado. Esses impulsos, todo ser humano tem. Todo ser humano tem um impulso pelo pecado. Mas o que Paulo está explicando aqui, não é isso. Não é isso. O que Paulo está explicando aqui é que as pessoas por si só, o desejo da carne é afastar de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando nós observamos lá que o homem pecou, e aí quando Deus veio, o que o homem fez? Se escondeu. Por que o homem se esconde? Deus não sabia que ele tinha pecado? Sim ou não? Deus sabia. Irmãos, Deus sabe até o que a gente vai pensar. Você sabia disso? Não tem como esconder de Deus. Você está pensando aí, Deus já está aí, ó, só processando. O diabo não pode saber, mas Deus pode, Deus sabe. Deus já sabia que eles tinham pecado. Deus já sabia que eles estavam complicados. Aí o homem pega e se esconde. Ali foi proposital, o homem estava falando assim: a partir de agora, eu quero me distanciar de Deus. Eu quero me afastar de Deus. Porque até então, ele vivia num relacionamento contínuo. Deus vinha, conversava, na viração do dia trocava uma ideia. E aí, como foi? Tal, não sei o quê. Está administrando? Como que está? A partir desse momento, o homem esconde. Qual que é a mensagem? Eu estou me afastando de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é o desejo, não é o impulso pelo pecado. Porque, irmão, você pode ser o crente top das galáxias, o mais santo da face da terra. Você sai de 12 horas de jejum e oração, se alguém chutar a tua canela, você sai da bênção. Sim ou não? Ou não? Pastor do céu, estou no manto, desci do monte, estou há 30 dias de jejum. Aí o cara te dá uma fechada no trânsito. Primeiro dia que você foi dirigir, o cara te fecha no trânsito. E aí? O impulso do ser humano está ali. Então não era isso que Paulo estava falando. Quando a gente fala que nós precisamos ser santos, é a gente buscar cada dia mais nos aproximar do Senhor, não correr dele. Porque Ele já sabe que a gente pecou. Ele já sabe que a gente errou. Ele já sabe como nós somos. Agora o que Deus deseja? Filho, ao invés de você correr para longe, corre para os meus braços, porque aqui você está seguro. Você está correndo, você está pecando, e você está correndo para os braços de Satanás, para ficar debaixo do jugo dele. E a Bíblia diz que Satanás veio roubar, matar e destruir. Mas não, eu vim para dar vida e vida em abundância. Ou seja, pequei, Senhor, o que eu faço agora? Preciso correr para os teus braços. Essa é a mensagem. Amém? Isso é no versículo 3. Os filhos da ira, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Nos remete a Gênesis 3, que eu comentei agora. Nesse momento, não foi só um simples descuido moral do casal, e sim um afastamento intencional de Deus. Então precisa ficar claro isso para nós. Por isso que ele fala dos filhos da ira. Porque não foi um simples deslize. Sabe aquele momento que você fala: caramba, soltei um palavrão. Puxa, escapou. Deslize. Não vai colocar a tua vida espiritual em xeque porque você teve um erro. Você se arrependeu, pediu perdão. Não é isso que o casal estava. Eles não tiveram um deslize moral. Eles optaram naquele momento por se esconder da presença de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Presta atenção, quero aplicar essa palavra e continuar. Todas as vezes que a gente tenta se esconder de Deus, é o nosso coração demonstrando que a gente está querendo nos afastar dele, e é a nossa carne dominando. Então quando vier esses impulsos, esses sentimentos de afastar-se do Senhor, a gente precisa
entrar mais nele. A gente precisa buscar mais ele. Fala, Senhor, mata a minha carne. Me ajuda, Senhor. Queima a minha carne. Queima, Senhor. Porque eu quero estar mais perto de Ti e não afastado do Senhor. Amém? Por isso que Paulo ele fala que é uma luta constante entre a carne e o espírito. É uma guerra violenta. A quem mais você alimentar, vai vencer a batalha. Então por isso a gente precisa nos alimentar de coisas celestiais. Estar com pessoas celestiais. Estar em ambientes celestiais. Estar nos aproximando do céu. Queridos, presta atenção numa coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu falando aqui sobre restaurar todas as coisas, que a gente precisa colaborar com aquilo que Deus está fazendo na terra. Eu sei que confronta a teologia que você recebeu, porque a vida inteira você ouviu falar que você vai morar no céu. Eu também ouvi, eu também recebi esse ensino. Eu só recebi que a gente não precisava cuidar disso aqui, que a gente vai para o céu um dia, está tudo certo. Pastor, você não acredita que tem? Claro que eu acredito, cara, Deus está lá. Eu acredito, e eu quero ir com Ele também. Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente precisa fazer da nossa casa um céu. Aí você falaria amém. A gente precisa fazer do nosso bairro um céu, do nosso trabalho um céu, da nossa igreja um céu. Às vezes a gente faz um inferno. É nessas questões que a gente precisa abrir os nossos olhos. A nossa vida espiritual não é só essa igreja, não é só as 4 paredes. Assim como eu passo nos locais que vocês trabalham, eu passo nos locais em que vocês frequentam, vejo vocês, e vocês me veem também, o Senhor está vendo, o Senhor está olhando para a gente. Amém? É essa consciência que eu queria trazer para vocês, que é aquele termo que eu usei aqui no domingo, corandel. É uma vida prostrada diante da presença do Senhor. Pastor, estou sozinho, ninguém me viu. Cara, você que pensa, Deus viu. Deus viu. Vou sempre falar isso, prestem atenção. Deus sempre nos vê. Versículo 4, vamos prosseguir. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Presta atenção nisso aqui. Deus é rico no quê? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Ney. Rico em? O que é misericórdia? É tudo isso aí mesmo. É que o povo que está assistindo não está escutando vocês. É tudo isso que vocês falaram. Vamos lá, versículo 4. Na expressão riquíssimo em misericórdia, Deus usa de compaixão. Esta é a palavra que precisa fazer sentido para nós nesses dias. Deus ele usa de compaixão com aqueles que são impotentes para os salvar. Presta atenção, nós somos impotentes em nos salvar. A gente não consegue nos salvar. Essa obra é totalmente de Deus, e ela já foi feita através de Jesus. Então Deus, olhando para o homem, viu que ele era impotente, que ele é impotente, que ele vai continuar sendo impotente, que não há nada que o homem faça que ele consiga se salvar. Você não pode dar vida a você mesmo. Você não pode, você está morto, e aí não, vou dar vida para mim mesmo. Agora eu me dou vida, vivi. Eu faço uma alegoria. O que é a salvação? Você está morto, dentro de um caixão, está sendo velado, a tua família está assistindo, aí Deus entra, vai lá, toca em você e te dá vida. Você estava morto e Deus te trouxe para a vida. É isso que Paulo está tentando explicar aqui. Você pode fazer isso? Nunca. Você morto, tocar em si mesmo, ai, vivi. Nunca. A salvação é a mesma coisa, você não tem como salvar-se a si mesmo. Deus olhou para você. Exato. A pastora está falando, é você tentar se levantar pelo cinto. Você está deitado, pega no seu cinto e tenta se levantar, sem usar os braços, sem usar os apoios, não vai conseguir. Então nós precisamos olhar a salvação de Deus pelo amor que Ele teve conosco. E Paulo está usando aqui a expressão riquíssima misericórdia. Ele não usou só misericórdia, riquíssima misericórdia. Deus usando compaixão para aqueles impotentes. E aqui ele fala também da graça.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que Ele nos amou. A graça é quando Deus dá às pessoas algo que elas não merecem. Graça é o favor imerecido, ou seja, Deus te dá algo que você não merece. Deus me dá algo que eu não mereço. Agora, misericórdia é quando Deus não dá aquilo que realmente eu mereço. E o que eu mereço? Nós falamos da ira de Deus. Eu mereço a condenação eterna, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. É Romanos 3:23, é isso? Vamos ver se é isso. Me veio agora. Vamos ver se é isso. Romanos 3:23. É isso, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque todos pecaram, todos. Pastor, meu filho, bebezinho, nasceu, ele também pecou, ele já nasceu debaixo da condenação eterna. O seu filho também precisa ser salvo. Os meus filhos também precisam ser salvos, precisam ser regenerados, precisam encontrar o Cristo. Eles também precisam ser vivificados com Cristo. Ai, meu filho foi apresentado na igreja, grande coisa. Se ele não foi salvo, se ele não foi regenerado, se ele não foi transformado, está correndo o risco de morar no inferno, no fogo eterno para sempre. Pastor, que palavra forte. Não é forte, é a palavra, é a Bíblia. Ah, mas meu filho é tão bonzinho, pastor, o senhor não sabe como ele é bonzinho. Cara, mas se não se converteu, se ele não foi vivificado por Cristo, até o bonzinho vai. É a palavra do Senhor. Então a misericórdia é quando Deus não dá aquilo que realmente nós merecemos. Aquilo que nós merecemos é a ira eterna. Mas pela misericórdia, Ele não nos condena. Pela graça, Ele nos dá vida, Ele nos salva. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está nesse caminho. Porque você, eu acredito, é um salvo em Cristo. Amém? Senão você não estaria aqui. Senão você não estaria vivendo esse caminho que Deus tem colocado para você viver. Agora, não vamos ficar só nisso. Vamos avançar no propósito do Senhor. Deus tem mais do que só a salvação. A salvação não é o final. Escuta isso aqui. A salvação não é o final. A salvação é o começo. A salvação não é o final. Eu vou fazer tudo certinho porque eu vou ser salvo lá no último dia. Não, já estamos salvos. Agora vamos andar em santidade, viver uma vida reta, íntegra, para que mais pessoas sejam salvas. Para que o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, uau, como que esse povo vive, que povo diferente. Também quero ser salvo, também quero isso aí para mim. E aí acontece o que acontecia lá na igreja de Atos. E o Senhor ia acrescentando aqueles que Ele desejava salvar. Amém? Versículo 5. Deixa eu ver o horário. Ixi, estamos com tempo. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Na minha Bíblia está assim: pela graça sois salvos. Na sua Bíblia está o quê? Também? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela sua graça somos salvos. Versículo 5. Paulo reforça aqui o conceito da redenção, que ele começou a expor no versículo 1 dessa carta. Lá no versículo 1 ele diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos. Aqui no versículo 5 ele diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E aí ele ressalta uma coisa: pela graça, e somente pela graça nós somos salvos. Por que Ele nos salvou? Por causa do grande amor de Deus.
Esse amor não dá para explicar, por mais que os teólogos tentam escrever, os reformadores tentaram escrever, os pastores de hoje tentam escrever, os cantores tentam fazer músicas expressando o amor de Deus. Ninguém consegue expressar o amor de Deus, porque esse amor é um amor que não cabe na mente humana. Não cabe. Não cabe. Só que nós precisamos entender uma coisa. Eu quero fazer uma série aqui mais para frente falando sobre os atributos de Deus. A gente precisa entender isso. Deus, ele é amor, certo? Alguém discorda aqui que Deus é amor? Ninguém discorda. O que nós mais falamos é que Deus é amor. Mas ele é justiça também? Sim ou não? O mesmo Deus que é amor, ele não pode negar o seu amor em detrimento da justiça. E ele também não pode negociar a justiça em detrimento do amor. Deus é amor, mas continua sendo justiça também. A teologia que nós encontramos hoje é só a teologia do amor. E de um amor platônico, que não é um amor bíblico. Eu canso de dizer isso aqui, isso precisa inculcar nas nossas mentes. Deus, ele nos amou tanto que ele nos repreende. A gente pega Provérbios, a gente começa a ver como que Deus fala para repreender os filhos, é com a vara. E ele fala que aquele que não corrige, odeia o seu filho. Não é que não ama, é que odeia. Então a repreensão, a exortação, o cuidado, é o cuidado de Deus, é Deus falando. Quando ele fala em Provérbios 4:23, sobre tudo que guarda, deve guardar o coração. É o pai falando para o filho. Eu te repreendo, eu cuido de você, eu guardo o teu coração, porque eu te amo. Eu não quero ver você perdido, eu não quero ver você caído, eu não quero ver você vivendo uma vida de inferno. Por isso eu cuido, por isso eu corrijo, por isso que se precisar eu coloco você no cantinho da disciplina, te exorto com a vara. E o amor que nós temos visto no cenário teológico, vou falar da igreja, não vou falar do mundo não. É um amor platônico, é um amor do... Se tiver repreensão, não vale, estou de mal. Deus corrige aquele que ele ama. É ponto final. Então Deus, ele não pode negar o seu amor em detrimento da sua justiça. E também não pode negar a sua justiça em detrimento do seu amor. Não confundam as coisas. Mas eu vou falar sobre os atributos de Deus uma outra vez. Então aqui no versículo 5, ele está falando desse grande amor. Esse grande amor que ele teve, por isso ele nos salvou. Versículo 6. Versículo 6 ele diz: e ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A amorosa misericórdia de Deus, ela torna essa nova vida possível. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não teríamos a nova vida. Porém, não é só isso. Ele nos salvou, mas não só nos salvou, ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Presta atenção numa coisa. Quando Cristo, ele morreu e ele desceu lá no inferno, tomou a chave, ressuscitou, todos nós, os salvos em Cristo, ressuscitamos com ele. Você não só foi salvo, você foi ressuscitado com Cristo. Por isso nele está a nossa esperança. Por isso nele está a nossa esperança de que aqueles que morreram no Senhor, a Bíblia diz que aqueles que dormiram no Senhor serão os que vão ressuscitar primeiro com Cristo. Aí está a nossa esperança. É por isso que nós precisamos estar diante do Senhor em Corandel, vivendo uma vida prostrada diante dele. Porque se nós morrermos, nós temos a certeza de quando as trombetas soarem, nós que dormimos no Senhor ressuscitaremos com ele. Amém? Essa é a nossa esperança. Por isso que a eternidade, ela não tem fim. A eternidade é contínua. Quando nós somos salvos, querido, acabou. O corpo pode até perder a vida um dia, mas o Senhor vai nos ressuscitar um dia também.
Porque quando ele desceu, e da mesma forma que ele desceu, ele subiu, ele ressuscitou, e nós os salvos também ressuscitamos com ele. Essa é a nossa esperança. Cristo está entronizado, e nós estamos entronizados com ele nas regiões celestiais. Cristo está entronizado, mas a partir do momento que nós recebemos a salvação, que nós recebemos a vida, que nós somos ressuscitados com ele, nós também fomos entronizados com ele nas regiões celestiais, e esta é a nossa esperança. A vitória da igreja é esta. A vitória da igreja não é comprar um carro novo, a vitória da igreja não é comprar uma casa nova, a vitória da igreja não é ter um status social abastado, a vitória da igreja é estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso não tem dinheiro, não tem status, não tem nada que possa pagar. Cristo é a nossa esperança, e estamos com ele, ponto final. E não vai ser só um momento, será para sempre. Versículos do 7 ao 10. Nesses versículos, a obra de reconciliação, ela é descrita com 4 palavras-chave: bondade, graça, fé e salvos. A bondade fala do ato terno e amoroso de Deus, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, ele fez um ato amoroso de salvação. A graça fala do livre favor de Deus para com as pessoas, aquelas que não mereciam. E a graça é tão importante na teologia de Paulo, e para nós até hoje, que ele usa nas suas cartas por mais de 100 vezes esse termo graça. Se fosse algo insignificante, não teria tantas citações de Paulo. Quando você pega as cartas de Paulo, estudando todas elas, tem mais de 100 vezes citado sobre a graça. E a terceira palavra-chave é a fé, um instrumento que nos traz a Deus de mãos vazias. Nós não cantamos aqui: eu não trouxe nada para a mesa, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome. É isso. Deus não está esperando a gente chegar aqui com um banquete para ele. Ai Deus, eu não posso te louvar hoje, Senhor, porque o Senhor sabe como eu estou. Ah cara, é desse dia que Deus quer. É desse jeito, é nessa maneira. Eu não posso pregar hoje porque eu não estou bem. Ah cara, o dia que você não está bem, aí que você vem. Não vou na igreja hoje porque eu briguei com meu marido. Venha, nesse dia que você tem que vir. Porque a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Deus mostrando para a gente que não é nada sobre nós. Não, hoje eu estou bem, hoje eu estou voando. Hoje eu vim aqui que eu quero ministrar com ousadia. Ah meu irmão, tem mais soberba do que graça. A graça de Deus é mostrando para nós que apenas somos instrumentos dele. Amém? Amém? Fica essa dica para nós aí. Então, e a última palavra aqui, salvos. O mesmo que a nova vida significa perdão de pecados, libertação e ressurreição. Então, os salvos significa nova vida, perdão de pecados, libertação e ressurreição. Vamos ler o versículo 7. Diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação dos homens e das mulheres é uma prova da graça do Deus que fez isso para mostrar as suas abundantes riquezas de sua graça. Vocês sabem que a mulher ela não era valorizada nessa cultura. Através de Jesus, ele quis mostrar que ele salvava homens e mulheres, que ambos eram especiais. Ele salvava homens e mulheres. Jesus já veio quebrando a cultura. Ele já veio trazendo uma cultura do reino. Na cultura do reino, ele já começou a fazer uma grande revolução. Então a ideia é de salvação de todos, homens e mulheres, para ele mostrar a sua abundante riqueza da sua graça. Não é uma gracinha, não é uma graça medíocre, não é uma graça barata, não é uma graça que salva só os judeus. Deus, através de Jesus, usando Paulo para explicar os Efésios, estava dizendo: eu salvo judeus, eu salvo gentios, eu salvo homens e eu salvo mulheres, para mostrar que a minha graça
fez tudo isso. A riqueza que há em mim fez tudo isso. Essa é a ideia do versículo 7. Versículos 8 e 9, aqui a gente junta eles porque faz sentido juntos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Presta atenção numa coisa. Já pensou? Eu já vou explicar os versículos, mas deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Já pensou se a gente soubesse que a salvação veio de nós? Que a gente tinha poder para nos salvar e para salvar outras pessoas? Imagina. Agora eu sou o Salvador. Eu salvei não sei quantos. Imagina. Eu sou o melhor. Só o Cleiton mesmo. A obra da salvação, escuta isso aqui, que isso aqui muda a nossa vida. A obra da salvação é exclusivamente para a glória do Deus Pai. A glória da salvação é exclusivamente para a glória do Deus Pai. Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então todas as vezes que uma pessoa é alcançada por esse amor, por essa graça, é para glorificar o Deus Pai, que através do amor tão grande, da graça redentora, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que nós fôssemos salvos. E isso não vem de nenhum de vocês, isto não vem de nenhum dos pastores, isto não vem de nenhum dos apóstolos, isto é dom exclusivamente de Deus. Ninguém pode falar, eu me salvei. Ah não, eu estou salvo porque eu sou o cara. Não entendeu? A salvação é um dom de Deus, é para glorificar o Pai. Ela não pode ser obtida pelas mãos dos homens. Todo o processo da salvação é um ato da bondade de Deus. A bondade de Deus é um dos seus atributos. A bondade de Deus é um dos seus atributos. E a salvação, esse processo salvífico, é um ato exclusivo da bondade dele. Outra coisa que ele faz questão de falar aqui é sobre a fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé, ele dá ênfase que nunca está na quantidade da fé. Ele não falou a quantidade de fé que você tem que ter. A ênfase não está na quantidade de fé, e sim no objeto da fé. Qual que é o objeto da nossa fé? Jesus Cristo. Então, mas eu vou ser salvo porque eu tenho muita fé. Tanto a salvação quanto a fé é um dom de Deus. Versículo 8. Pela graça sois salvos, salvação, por meio da fé, ponto e vírgula. E isto, ambas as coisas, não vem de vocês, é dom de Deus. Estou colocando alguma coisa no texto? Estou tirando alguma coisa do texto aqui? Sim ou não? É a Bíblia. Não adianta eu querer arrumar uma doutrina para eu tentar me salvar. Não existe. A salvação é um dom de Deus, não vem de nós. É Ele quem já fez através de Jesus na cruz. Já está feito. O sacrifício já foi feito. Agora isso não me exclui de ter uma vida correta. Porque quando nós estudamos sobre essa doutrina da salvação, e nós lemos esse texto como base, dá-se a entender por aqueles que querem deturpar o evangelho, de que se nós somos salvos, nós agora podemos viver uma vida de qualquer jeito, já somos salvos mesmo. É porque não entendeu, está trabalhando como se a salvação fosse salvar do inferno no final. Não entendeu que você já foi salvo desse inferno lá no começo. Eu vou chegar lá, ela sempre me adianta. Essa pastora é do fogo. A salvação é o início da nossa história espiritual. É o início da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo. A partir da salvação, queridos, aí que nós vamos entrar num lugar mais profundo. É Ezequiel que fala dos níveis, que foi a água bateu no joelho, no tornozelo, depois no joelho, até que você precisou nadar. A salvação é isso. Você foi vivificado com Cristo. Você estava morto, agora Deus te conhece, você é filho, entrou para essa jornada. Agora nós vamos em águas mais profundas.
Vamos buscar os dons. Vamos buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos propagar as boas novas, que é Cristo. Vamos viver uma vida justa e reta. Então não é o final, é só o início. A salvação vem totalmente do favor imerecido, é graça. Quando as pessoas falam, sou salvo pela graça de Deus, está correto. A salvação e a fé, como eu disse aqui, ambas são dom de Deus. Não dá para falar que uma ou ambos, o texto é bem claro, as duas são dom de Deus. Aí no versículo 10, para a gente encerrar essa primeira sessão, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas? Nós somos criados em Cristo para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Quem prepara as boas obras? Não, mas não é o homem? Percebe como que a nossa teologia ela tá deturpada? Ela não está bíblica? A gente pensa que é sobre nós. A gente pensa que é sobre nós. O texto bíblico é muito claro. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, ou seja, as boas obras, Deus já preparou para que andássemos nela. Então até as boas obras, até aquilo que você acha que você é bonzinho, é Deus que preparou para que você andasse nisso. Pastor, mas eu dou cesta básica, cara, meu coração é um coração tão generoso. Pastor, você não sabe, eu não posso ver um pobre, uma viúva, necessitado, com meu coração já queima. Querido, presta atenção, não é nada sobre você. Até as boas obras, Deus já preparou para que você andasse nisso. Então isso é a prova de que você é um salvo em Cristo. Isto é a prova de que você entendeu o Evangelho. Isso é a prova de que Deus habita em você, e que agora você tem uma mente coletiva, uma mente que não é mais egoísta. Eu não trabalho mais só para minha casa, eu trabalho para que o reino de Yeshua, o reino de Jesus, ele seja expandido, não só na minha cidade, no meu estado, na minha nação e em todas as nações da terra. Isto é a prova de que você é um escolhido e um salvo do Senhor. Não é porque você é bonzinho. E vou te falar uma coisa, é de Deus que eu vou te falar. Entende isso aqui, que isso aqui muda a tua vida. Todas as obras sociais que a gente faz como igreja, isto aqui não salva ninguém. Isso aqui para Deus não é nada. Isso aqui para Deus é esterco. Eu vim aqui para pregar uma palavra para vocês, porque eu estou preocupado com a alma de vocês. Eu estou preocupado com a salvação de vocês. Eu não estou preocupado se você vai dizimar nessa igreja. Eu não estou preocupado se você vai ser crente nessa igreja. Eu estou preocupado com a tua salvação. O meu objetivo aqui como pastor dessa casa hoje, eu vim aqui com um encargo em Deus, para alertar você. Se cuida, se prepara, anda dentro das medidas de Deus. Sabe por quê? Porque o inferno está aí, porque Satanás está aí, porque o diabo está aí, e a volta do Senhor está se aproximando. Isso não é uma brincadeira, isso não é um conto de fadas, isso não é uma história que me contaram, isso não é um filme que eu assisti. Isso é uma realidade, é um fato bíblico. Jesus está voltando, e quem não estiver preparado vai ficar. Você pode dar um amém? É duro, né? Eu sei que é. Tudo que nós fazemos, tudo que você faz, escuta, eu não estou desmerecendo o que você faz, pelo amor de Deus. Eu não estou desmerecendo o que eu faço. Eu sei que eu faço, eu sei que você faz. Mas isto, diante de Deus, para salvação, não vale nada. Não vale nada. Ai pastor, mas eu dei 1000 cestas básicas, o senhor não sabe como é o meu coração. Querido, para salvação isso não tem valor. É uma boa obra que você faz, porque você já foi salvo, porque você já foi regenerado, porque você já foi liberto, porque você já foi transformado. E agora o teu coração se move como o coração de Deus se move. Agora você tem koinonia, agora você tem comunhão com Ele, porque agora você está vivo. E você vivo, o teu espírito vivo e o Espírito de Deus, eles se comunicam. E aí Ele faz você fazer as boas obras. Amém? Então não pensa que é sobre você. A obra da salvação é a mostra do trabalho artesanal, manual de Deus.
ou seja, feito pelas suas próprias mãos. É isso que diz o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo. Somos feitura, ou seja, Ele fez com as suas próprias mãos. A salvação Ele preparou. As obras, as boas obras, Ele preparou. E essas boas obras, elas são consequências da nossa salvação e não da causa dela. Então as boas obras, nós somos salvos. Jesus nos resgatou, nos libertou. E agora, o que a gente faz? A partir da nossa salvação, aí a gente faz as boas obras. Quais são as boas obras? Não são só as obras sociais. As boas obras é viver uma vida dentro dos padrões que Cristo escreveu nas Escrituras, que Cristo deixou como regra, que Cristo deixou como padrão, que Cristo deixou como modelo. Aí entra amar o próximo, respeitar as autoridades, a mulher, o marido a mulher, a criação dos filhos. Irmãos, tem para todo mundo aqui na Bíblia. E nós estamos em Efésios, nós estamos caminhando aqui, nós vamos chegar lá. Essa é uma carta que passa praticamente por quase todos os assuntos não, mas por muitos assuntos que a gente precisa estudar. Então finalizo aqui dizendo isso para você: as boas obras, elas são demonstradas na sua gratidão, no meu caráter e na minha gratidão, e nas minhas boas ações e nas suas boas ações. Boas obras, coração grato. Coração grato. Grato ao Senhor, porque sempre veio dele e tudo volta para ele. Amém? Um caráter ilibado. A Bíblia diz que o homem precisa ser irrepreensível diante do Senhor e dos homens. Passa pelo nosso caráter. E finaliza com as nossas ações. Se o teu evangelho, se o meu evangelho não for corroborado por aquilo que nós praticamos, você está vivendo qualquer coisa menos o evangelho. Eu estou vivendo qualquer coisa menos o evangelho. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a transformação. Se eu não sou transformado, se você não está sendo transformado, então nós não estamos seguindo o evangelho de Deus, o evangelho da Bíblia. Finalizo aqui essa primeira parte. Vamos orar? Pastor, eu estou salvo, eu entendi essa ministração, então já sou um salvo em Cristo. E agora? E agora vamos praticar as boas obras. Vamos andar naquilo que o Senhor colocou para a gente andar. Vamos representar bem o nome do Senhor, seja aqui, seja lá fora, e principalmente dentro das nossas casas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado que nos salvou, que nos amou, que nos transportou do império das trevas para o reino do Seu amor. Nós oramos agora, pedimos a Tua proteção sobre as nossas famílias, pedindo a Tua iluminação sobre a Tua palavra. Nós queremos andar, Senhor, debaixo da Tua luz. Nós queremos andar debaixo da Tua medida, Senhor. E nós falamos isso e oramos dessa forma, não querendo nos expressar de uma forma arrogante, não querendo nos expressar de uma forma que pareça que nós somos melhores do que as outras pessoas. Não, Senhor. A Tua palavra diz que a justiça própria é como trapos de imundície. E nós não queremos ser reconhecidos assim perante o Senhor. Nós nos compadecemos dos nossos irmãos que ainda não foram salvos. Nós oramos, Senhor, para que haja salvação na vida deles. Nós oramos para que eles entendam a luz do Teu evangelho. Porque por mais que eu pregue, Senhor, a Tua palavra, eu poderia pregar aqui 12 horas seguidas. Se o Teu Espírito não convencer as pessoas, de nada adiantou a minha pregação. Porque eu entendo, Senhor, que não é sobre mim. Eu entendo que não é sobre a minha teologia.
Eu entendo, Senhor, que é sobre o Senhor, é sobre o Teu Espírito, é o Senhor que atua no querer e no efetuar. Então a nossa oração como igreja nessa noite, nos lava no sangue do Cordeiro. O Senhor já remiu os nossos pecados. O Senhor já remiu os nossos pecados. O Senhor já nos perdoou. Nós não vivemos mais debaixo da acusação e do jugo de Satanás. Nós não vivemos mais debaixo do império das trevas. Esse império, ele já não tem domínio mais sobre nós. Hoje nós somos filhos do Deus vivo. Hoje nós somos regenerados em Cristo Jesus. Hoje nós somos salvos e estamos inseridos na Tua aliança. Hoje nós fazemos parte da grande família universal de Cristo, espalhado por toda a terra. Tem muitos irmãos que estão espalhados no mundo todo hoje orando do Senhor. E nós oramos juntamente com eles. Unimos a nossa fé juntamente com eles. Para que haja salvação sobre Andradina. Para que haja salvação sobre Andradina. Para que haja salvação sobre Castilho, sobre Araçatuba, sobre o nosso estado, sobre o Brasil, sobre as nações da terra. É por isso que nós oramos e propagamos a Tua palavra, Jesus. Queremos ver os nossos filhos transformados. Queremos ver as nossas esposas transformadas. As esposas contemplarem os seus maridos transformados, curados, edificados. É por isso que nós oramos, Senhor. É por isso que nós pregamos a Tua palavra. É por isso que nós ensinamos. É por isso que nós intercedemos. É por isso que nós adoramos. É por isso que nós clamamos. É por isso que nós entramos nesse ambiente da glória do Senhor, para buscar do Senhor a provisão, para buscar no Senhor a providência, para buscar no Senhor a salvação. Salva, Senhor, a nossa família. Alcança aqueles que ainda não foram alcançados. Ah, Senhor, a redenção, ela está disponível para eles. E nós queremos, Senhor, ver os nossos familiares salvos. Nós queremos dizer assim como Josué disse para o seu povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não queremos recitar esse versículo como sendo famílias egoístas, que queremos ser só a nossa família salva. Mas eu quero ver a minha família salva. Eu quero ver a família dos meus amigos salvos. Eu quero ver os meus vizinhos salvos. Eu quero ver os meus patrões salvos. Eu quero ver os meus empregados salvos. Eu quero ver, Senhor, todas as pessoas alcançando a plenitude da salvação. Levanta, Senhor, evangelistas, homens abnegados, mulheres abnegadas que vão levar, Senhor, a Tua palavra. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Tira, Senhor, tira-nos da zona de conforto. Tira-nos da nossa comodidade, Senhor. E nos transporta para onde as pessoas têm fome, para onde as pessoas têm sede. Que sejamos uma igreja do ide e não do vinde. Que nós possamos, Senhor, ultrapassar as barreiras das quatro paredes e manifestar o Teu reino, manifestar a Tua presença, manifestar a salvação a todos os povos, anunciando o verdadeiro Evangelho de Deus. Que essa palavra se cumpra, Senhor, na minha casa, que se cumpra nesta igreja, que se cumpra na igreja de Andradina, Senhor. Eu oro aqui, Senhor, por cada congregação. Eu oro aqui por cada família sacerdotal, pelos pastores, pelas pastoras, pelos filhos, pelas casas sacerdotais.